Eu tô de volta e hoje com uma live incrível, uma live para despertar sua esperança, sua fé, para você jamais duvidar dos seus impossíveis e começar a entender que o impossível é uma questão de opinião. É isso! Sejam bem-vindos, Lina, Maninha, minha prima Aninha. Aninha, tô com você no coração, viu? Orando aí, o avô de Aninha faleceu. Tamo junto, viu, minha prima? Paulísia, querida, seja bem-vinda. Olha, essa live de hoje vai ser um divisor de águas na vida de quem assistir. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que não me dobro diante do impossível. E eu vou ensinar para vocês como viver assim. Como viver com essa certeza de que o impossível é só uma questão de opinião. Se você conhece alguém que está precisando dessa chacoalhada de início de ano, já vai chamando aí no aviãozinho. Se você está vendo a gravação dessa live, coloca o nome da pessoa aqui, encaminha para ela, porque o meu desejo de todo o meu coração é que a gente possa sair daqui transformado e ter um ano onde o impossível não vai nos parar. Porque a gente vai entender que impossível é questão de opinião. É isso, é isso. Eu tô chegando renovada aí da água salgada do mar e agora a gente vai bombar com tudo pra gente entender o que eu quero trazer pra você nessa noite. Bom, eu, mais ou menos nos meus 15 anos, eu comecei a ter acesso, eu comecei a ter vivências de coisas impossíveis acontecendo na minha vida, né? Que a gente chama de fé. A primeira cura que eu tive na minha vida, que eu presenciei na minha vida, foi a cura da síndrome do pânico do meu irmão, quando ele tinha 9 anos. E a partir dali eu comecei a entender que o impossível era uma questão simplesmente de opinião. O que aos olhos dos homens poderia ser impossível, era possível. Meu irmão tinha sido curado daquela crise em 89. Eu tinha 15 anos. Comecei a entender um pouco mais aonde estava, né, a razão da minha fé. E quando eu estava casada, eu queria muito ser mãe, sempre quis ser mãe, e eu não conseguia engravidar. Eu não conseguia engravidar. Ao mesmo tempo, aquilo para mim era impossível de não acontecer, porque eu nasci para ser mãe. E eu engravidei da Lulu. Só que nos primeiras semanas, eu tinha 8 semanas de gravidez, quando eu tive uma hemorragia interna causada por um aborto na trompa esquerda. E eu fui operada. E o que parecia impossível, que era minha filha sobreviver, aconteceu. A Luísa nasceu. E o meu impossível aconteceu naquele momento. Comecei a entender que o impossível era uma questão de opinião. Depois, quando a Lu tinha mais ou menos 1 ano, ela teve crises de epilepsia, foi diagnosticada com epilepsia, mas eu não aceitava aquilo e eu dizia para Deus claramente que eu acreditava que Ele podia curar minha filha e eu queria essa cura e minha filha foi curada da epilepsia. Depois, quando a Lelê veio, eu tendo a Lelê, tive o início de um choque anafilático, tive uma alergia e quase morrendo, pedi auxílio a Nossa Senhora. Quem me conhece sabe dessa fé que eu tenho em Nossa Senhora. E ali eu fui reanimada e a Lelê nasceu, tinha nascido sem chorar, foi reanimada também. Depois veio o Marcelinho, meu filho, que quando chegou pra mim, nos primeiros meses que ele chegou pra mim, Marcelinho, meu filho de adoção, ele chegou com 5 meses, eu comecei a perceber que tinha algo diferente nele, mas eu não queria enxergar.
mesmo porque 3 meses depois que ele chegou, eu me separei e não tinha força para ver outra coisa a não ser tentar lidar, né, cada dia, viver cada dia. E depois de 1 ano de estar com o Marcelinho, eu tive diagnóstico que ele tinha paralisia cerebral e não ia andar nem falar. E eu acreditei piamente nesse impossível dele andar e falar, e anunciava por onde eu passava: o meu filho vai andar e falar. E hoje Marcelinho fala tanto que eu tenho que mandar o bichinho calar a boca, de tanto que fala até dormindo. Também vivi relacionamentos com muitas decepções, né? Meu casamento foi frustrado, depois tive um relacionamento frustrado também. E o que parecia ser impossível, hoje eu tenho vivido de maneira possível, né? Amanhã faz 4 anos que eu e Bruno estamos namorando. Um relacionamento muito saudável. E agora, recentemente, em 2019, minha filha Lele teve uma diferença na perna, no estirão dela de 4 centímetros. Muitos médicos, cada um dizendo o que é, como ela tinha que operar, o que ela deveria fazer. E eu com muito medo. E entreguei esse meu impossível ao Deus do impossível. E decidi qual seria a cirurgia dela. E apesar do médico dizer que ela não cresceria mais, a gente está conseguindo fazer com que ela consiga fazer com que uma perninha fique do mesmo tamanho da outra. Esses são alguns dos meus impossíveis realizados. E aí você pode dizer, Kel, como o impossível se realiza? E aí hoje a nossa live vai ser uma mistura de neurociência e fé. Neurociência e espiritualidade. E eu quero que você saia daqui convencido da maneira que você deve viver para que você possa alcançar os seus impossíveis, assim como eu alcanço os meus impossíveis. Então, a primeira maneira de eu alcançar o impossível é pela fé. Se a gente for lá na Wikipédia, né, e Wikipédia entender o que é fé, lá está escrito o seguinte, que fé é uma adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, mas pela absoluta confiança que deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Veja só, a fé é acreditar, é considerar como verdade algo que se acredita, uma ideia, sem qualquer tipo de prova. Isso tem uma base bíblica. A gente pode ver a base bíblica lá em Mateus 21, que está escrito: tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E uma base neurocientífica para explicar isso. A base bíblica é: percebam que tudo que você pedir, se acreditar. Então os dois verbos estão no presente. Você receberá no futuro, ou seja, o que você acreditar na sua mente e pedir e quiser, você vai receber. Então todos os milagres começam na nossa mente. Onde eu construo a minha vida, Kel? Na sua mente, no seu pensamento. Onde eu construo os meus milagres, Kel? Na sua mente, no seu pensamento. Porque se você não acreditar, você não vai receber. Outra coisa, eu não posso dar atenção às objeções. Eu tenho que acreditar independente de qualquer prova. Jesus sabia disso. Tanto é que depois de curar, muitas vezes ele falava para a pessoa que ele curava: olha, não diga nada a ninguém. Por quê? Porque ele não queria fofoca? Porque ele sabia nosso processo mental. Porque às vezes a gente fala uma coisa para alguém, a pessoa fala assim: ah, será? Pronto, é o suficiente para o seu milagre não acontecer. Porque se você acreditar nessa pessoa, você deixa de acreditar no seu milagre.
quando eu não dou atenção à objeção, quando eu creio que vou receber, eu recebo. Jean Cocteau, ele falava, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Ou seja, nós somos extremamente suscetíveis à sugestão, principalmente à autossugestão. Então, se eu me autossugestiono que eu não vou conseguir alguma coisa, se eu falo pra mim que eu não vou conseguir alguma coisa, sabe qual é o meu resultado? Nenhum. Não vou conseguir. Porém, se eu falo pra mim que eu vou conseguir e não dou ouvido às objeções, isso é fé. Eu vou conseguir. Tem base bíblica e tem base neurocientífica da autossugestão. E quando eu falo de mente, eu tenho que conceituar para você entender direitinho como é esse processo, porque hoje nós vamos aprender a domar a nossa mente, a ter uma fé inquestionável e conseguir todos os nossos milagres. Eu quero que você consiga milagre na sua vida como eu consigo. E eu vou dizer o meu beabá, como é que eu faço e a base científica disso. Então vamos lá, científica e espiritual. A mente, quando eu falo de mente, eu estou falando da mente consciente, da mente inconsciente e subconsciente. Quem está me acompanhando nas lives sabe que se a gente for comparar a mente a um iceberg, mente consciente é de 5 a 7%. Mente subconsciente, o subconsciente e o inconsciente é de 95 a 93% de todo o pensamento que a gente produz. Então, eu preciso prestar atenção na minha mente consciente e na minha mente subconsciente para alcançar o meu impossível. O Gui tá aqui falando, ó, nossa, que eu tô adorando, precisava escutar isso aqui hoje. Então fica, Gui, que você vai chegar no final dessa live, não vai ter pra ninguém, você vai ver. Fica comigo que a gente só tá no início. Então vamos primeiro pensar na mente consciente, tá? Mente consciente, 5% do que eu produzo no meu pensamento, pensamentos automáticos, tudo que você tá pensando agora e você tem fácil acesso é mente consciente. Essa mente consciente, gente, é vigia do portão. Só vai entrar para o subconsciente o que essa mente julgar como verdadeiro. Então, se eu julgo como verdadeiro algo, conscientemente, o meu consciente abre o portão, pega a sementinha e pluft, planta no subconsciente. Certo? Então guarda essa informação para você. A mente consciente, ela guarda essa sementinha, então, na mente subconsciente quando ela acredita, ela julga verdadeira e quando aquilo faz algum sentido. Quando é que a mente consciente aprende algo? Por repetição. Então, algo que você sempre repetiu na sua vida, ela aceita como verdadeiro. Por emoções. Então, algo que te traga uma carga de emoção, de uma valência muito positiva ou muito negativa, a mente pega aquilo como verdadeiro. Então, sei lá, você foi chifrado, né? Foi chifrado por homem, só viu o homem traindo, na emoção braba ali, homem não presta. Pronto, sua mente consciente acha isso. A minha achava, tá? Depois eu entrei em contato com ela pra ela deixar de achar, pra eu poder achar uma pessoa na minha vida que prestasse. Porque nossa mente, ela é o fiel escudeiro, ela vai fazer tudo que a gente acredita. Então, a minha mente pensava isso. Então, emoções, repetições e traumas. Isso é o que a nossa mente consciente aprende. E se ela aprende, ela abre o portão, pega a semente e planta no subconsciente. E o subconsciente? O subconsciente é um terreno fértil. Todos os pensamentos que a sua consciência plantar nele vai frutificar. Ele multiplica e amplia tudo que você deposita nele com juros compostos. Banco igual ao subconsciente você não vai encontrar na sua vida. E ele não discute. Plantou nele, beleza, vai nascer. E é um fiel escudeiro. Então, se você fala pra você, se a sua crença é não posso comprar isso, o seu subconsciente aceita e vai trabalhar para tornar essas palavras verdadeiras. Se você acredita que homem não presta, o seu subconsciente aceita e ele vai fazer com que torne verdadeiro. Ele vai te
colocar o dedinho para escolher os que não prestam, para você ter sempre razão. Se você ouviu por repetição, lembra que por repetição meu consciente começa a achar que as coisas são reais, né? Então, se você ouviu por repetição que você não tinha jeito na vida, seu subconsciente aceita e vai trabalhar para isso. Se você fala para você, eu não tenho jeito, seu subconsciente aceita e não vai ter, meu irmão, milagre nessa vida que vai fazer você ter jeito. Se você diz pra você que você não consegue largar um hábito, um vício, seu subconsciente aceita. Então veja o que é fé. Porque a gente fala fé muitas vezes pensando no lado positivo, né? A crença do lado positivo. Mas se eu tenho fé nas coisas negativas, elas acontecem na minha vida. Tudo que eu peço eu recebo. Coisas boas e coisas ruins. E a mente subconsciente ela tem um poder ilimitado. Porque ela controla todos os processos vitais e todas as funções do seu corpo. Ela jamais dorme, ela jamais descansa. Ela é a construtora do seu corpo e ela pode te curar. Veja, a sua mente consciente tem a planta baixa do seu corpo, como ele deveria ser. Tem uma força curadora milagrosa. E há um poder maravilhoso e milagroso que existe nela. E esse subconsciente que te criou vai poder te curar. É igual o relojoeiro que fez aquele relógio e sabe como curar? Pois é. E William James, que é o pai da psicologia americana, ele sempre fala assim, tudo que é impresso torna-se expresso. O nosso subconsciente, ele é suscetível ao poder da sugestão e o que você gravar na sua mente, o que você imprimir na sua mente vai ser expressado na sua saúde, na sua vida, nas suas condições. O subconsciente é o livro da sua vida. E aí, eu gostaria de te perguntar, o que é que nesse momento você pensa sobre você mesmo? O que é que nesse momento, se você está passando por uma doença, o que você pensa sobre ela? Se você está passando por um problema financeiro, o que você pensa? Se você tem um vício, o que você pensa sobre isso? Você pensa que você pode sair? Ou você pensa que não tem mais jeito? Se você está vivendo num problema financeiro muito forte, você pensa que não tem mais jeito? Ou você acredita que de alguma forma você vai sair disso? Uma doença. Meu filho tinha paralisia cerebral. Não ia andar, não ia falar. Eu não queria ouvir ninguém que dissesse o contrário do que eu acreditava. Ele ia andar e falar. E aí vem a espiritualidade para ajudar esse subconsciente. Porque digamos que no meu subconsciente eu tenha impresso algo que eu não tenho merecimento. Vamos fingir, né? Eu não tenho merecimento. Então, se meu filho tem algum problema e eu não tenho merecimento a ter coisas boas, eu não tenho merecimento da cura dele. Pode ser que meu subconsciente tenha essa noção. Mas aí quando você tem uma espiritualidade, por exemplo, eu, né, que acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito em Nossa Senhora, eu falo, ok, eu não tenho merecimento, mas Cristo me ama sem merecimento mesmo. Assim como eu amo Lula e Marcelinho sem eles merecerem, até fazendo as feiuras dele, Deus me ama também. Então não é isso que vai fazer ele fazer ou deixar de fazer esse milagre na minha vida. Então a nossa fé, a nossa espiritualidade nos ajuda a impulsionarmos o nosso subconsciente para os nossos milagres e a gente conseguir o nosso impossível. Tá fazendo sentido isso para você, gente? Porque isso é tão forte dentro de mim que eu tô falando, tô toda arrepiada aqui. Eu tô querendo trazer uma modificação tremenda aí na sua cabeça, no seu consciente, no seu subconsciente. Quem acha que tá fazendo efeito que eu tô falando até aqui, por favor, coração, me diz aí como é que vocês estão se sentindo com essa história que eu tô falando, porque eu preciso saber se vocês estão me acompanhando, porque se eu não estiver acompanhando em alguma coisa, fala, Kel, eu não entendi isso aqui, volta, e eu volto com o maior amor do mundo, hein? Volto com o maior amor do mundo. Ale Bonfim, ó, começou a me seguir, seja bem-vindo, querida. Tá fazendo sentido? Joia. Joia. Então vamos lá, vamos voltar àquela frase do início, hein? Tudo o que pedirdes em oração, credes que recebeste, e assim acontecerá convosco. Lembrando, o verbo crer e receber estão no presente.
Verbo acontecer está no futuro. Ou seja, neurociência agora, hein? Crer. Tô falando de mente, pensamento, ideia. Então, a ideia que você tem na mente, tudo que você tem na sua mente e você quiser, então você tem que pedir, porque às vezes você tem uma ideia na sua mente e você não quer. Não é assim? Ah, você quer quanto? De 1 a 10? Ah, nem sei. Uma vez veio uma pessoa falar pra mim, né, queria fazer um coach comigo, falei, tá, mas de 1 a 10, o quanto você quer mudar? Ela, não sei. Eu falei, então, primeiro saiba, pra depois a gente mudar. Então, primeiro tem que querer. Jesus dizia isso, né? O que tu queres que eu te faça? Então, o subconsciente, ele vai aceitar como verdadeiro aquilo que você imagina e quer. Fé e razão. Fé e razão. Eu imagino e quero algo. Então, quando eu imagino algo e quero algo, e eu aviso isso ao meu subconsciente, eu convenço o meu subconsciente, eu vou receber. Você é o comandante do navio. A lei da vida é a lei da crença. Assim como todas as doenças têm origem na crença, também a cura tem origem na crença. Jesus, quando curava, dizia o quê? Tua fé te salvou. Sua crença te salvou. Porque não adiantava nada. Quantas pessoas passaram por ele e não foram curadas? Por que não foram curadas? Por que você não recebe seu milagre? Porque ou você não está querendo mesmo, ou você não está crendo. Porque se você crê e você constrói isso no subconsciente, você vai receber. Ah, Kel, então acho que é porque eu não sei construir no subconsciente. Então você está na live correta. Porque agora eu vou te ensinar como que você vai construir isso no subconsciente. Porque se você quer e você acredita que pode receber e ainda não recebeu, é porque está te faltando um quê. E eu vou te ensinar agora esse quê. Então vamos lá. Eu preciso acreditar que eu vou receber, certo? Então eu tenho que colocar em acordo a minha mente consciente da minha mente subconsciente, certo? E aí vem uma questão muito legal que eu quero dizer para vocês. Eu vou ensinar técnicas para você fazer essas pazes do consciente com o subconsciente, tá? Só que para isso, eu preciso que você saiba que a gente talvez tenha que usar algumas palavras para que um não brigue com o outro. Então, por exemplo, digamos que você está com um problema financeiro tremendo. E eu digo para você aplicar uma técnica visualizando sem esse problema financeiro. Se você começar a aplicar uma técnica falando sou rico, sua mente consciente vai dizer, ei, tu não é rico não. Pronto, já saiu o acordo. Então, às vezes a gente usa uma palavra para poder fazer com que mente consciente e subconsciente estejam em acordo. Então, de repente, riqueza, prosperidade, são palavras que a mente não tem como dizer verdade ou mentira. Tá? Mas vamos lá, calma que eu vou explicar para vocês. A ciência, ela nos conta que a cada 11 meses nós construímos um novo corpo, no ponto de vista físico. Então, para a gente ter um futuro diferente, a gente já entendeu que precisa pensar diferente. Então, a cada 11 meses eu tenho a possibilidade de ser uma nova pessoa. E aí, para eu ser uma nova pessoa, eu tenho que pensar diferente, porque nós somos a soma dos nossos pensamentos. De nada adianta meu corpo físico ser renovado se os meus pensamentos não são renovados. E para eu renovar o pensamento, eu preciso fazer o que a neurociência fala de eliminação de memória. A eliminação de memória, o Bruno botou assim, amor, respira. É que eu tô tão doida aqui pra falar tudo que tá dentro de mim que eu tô sem respirar. Mas vamos lá. Para eu poder renovar um pensamento, eu preciso sobrepor memória, porque eu não extingo uma memória. Eu não pego uma crença e simplesmente pego uma borracha e apago. Não, isso não acontece. Eu tenho que fazer sobreposição. Eu tenho que colocar uma memória em cima da outra. E aí essa aqui perde a força. Vou dar um exemplo simples que vocês vão entender o que eu quero falar. Imagine que você tem o seu melhor amigo de infância. Vocês têm muitas memórias legais. E imagine que você chamou esse amigo de infância para ser padrinho do seu casamento, é padrinho dos seus filhos. E você
já com 10 anos de casado, descobre que a sua mulher te trai com esse melhor amigo de infância. Você acha que quando você olhar para esse amigo de infância, você vai se lembrar de todas as coisas boas que vocês passaram? Não, né? Você vai se lembrar do quê? Da traição. Isso é sobreposição de memória. Quando um evento de valência emocional muito forte, nesse caso negativa, consegue anular, consegue sobrepor todas as outras memórias de valência de emoção positiva. O contrário acontece também. Uma pessoa que você não vai com a cara, de repente essa pessoa salva o seu filho de ser atropelado no meio da rua. Quando você olhar para essa pessoa, você não vai lembrar da sua antipatia, você vai lembrar do quê? Daquela gratidão, daquela pessoa ter salvado o seu filho. Então isso é sobreposição de memória. Então, para a gente poder se renovar, para a gente alcançar os impossíveis que a gente ainda não alcançou, a gente precisa renovar o pensamento. E a gente vai renovar com sobreposição de memória. E essa sobreposição de memória a gente pode fazer também por repetição. Então, para eu mudar o meu subconsciente, eu não vou forçar o subconsciente, não vou botar uma corda no pescoço do subconsciente. Eu vou fazer o subconsciente aceitar essa nova verdade, imaginando um resultado bom que eu desejo. Então você não vai pensar na maneira que você vai sair da dívida, você não vai pensar na maneira que você vai sair da sua doença. Eu não pensei na maneira que meu filho ia andar e falar, eu só imaginava o meu filho andando e falando. E a emoção de ter o meu filho andando e falando. E eu repetia isso para mim todos os dias. Eu repetia, eu falava para mim, em oração eu entregava isso todos os dias. Então você vai se imaginar sem a doença, você vai se imaginar sem a dívida, você vai se imaginar sem o problema que está te afligindo. E aí, em que momento que você vai fazer isso para mudar o seu pensamento? Eu vou te passar aqui uma técnica, que é a técnica de Joseph Murphy, ele escreveu livros fantásticos, um dos livros que eu tenho de cabeceira, que é O Poder do Subconsciente. Ele explica o seguinte: a primeira técnica que você pode fazer para apressar o seu processo do impossível acontecer é a técnica do sono. Por que sono, Kel? Quando eu estou num estado de sonolência, ali existe o mais alto grau de manifestação do subconsciente. Sabe quando você deita e você está naquele vai, não vai? Esse estado também, quando você entra em meditação e você fica nesse estado mais de torpor, pois é. Quando você acorda também, não tem aquele estado ali de sonolência? Gente, esse é o momento chave para você falar com o seu subconsciente, para você fazer uma troca, para você receber seu impossível. Então, na hora que você acorda e antes de dormir, o que você vai fazer então? Na hora que você acorda e antes de você dormir, você vai conversar com o seu subconsciente imaginando o que você quer que aconteça. Veja, eu preciso dar ao meu subconsciente algo benéfico para ele trabalhar a meu favor. Então, se eu tô com um problema de dívida e o meu impossível é sair dessa dívida, antes de dormir, eu vou me imaginar saindo dessa dívida. Eu não vou imaginar como, porque senão o consciente com o subconsciente começa a brigar. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer com que eles deem as mãos, façam as pazes, para poder alcançar o meu impossível. Existe, antes de dormir, quando você faz algo para o seu subconsciente, não sei se você já teve essa experiência, quando você vai dormir com um problema, você sonha com um problema? Você já teve essa experiência? Pois é, isso é o que a gente chama de ação cinética do subconsciente, ou seja, tudo que você entrega para ele antes de dormir, ele acha que aquilo é muito importante, ele vai trabalhar em prol daquilo. Então, por isso, o antes de dormir é tão importante, até mais do que quando você acorda. Então, essas técnicas de Joseph Murphy, ele faz o seguinte, ele pede para você, então, aquietar a sua mente. Imaginar, passo 1, aquieta a mente, né? Passo 2, imagine o que você deseja. Pensa no resultado. Não como vai chegar nele, pensa no resultado.
Se visualize tomando esse resultado como real, tomando forma nesse momento. Sinta essa realidade. E aí una mentalmente e emocionalmente a essa imagem. Tudo que você acreditar e quiser, vai receber. E aí, pra gente deixar mais forte ainda essa técnica de Joseph Murphy, para você alcançar o seu milagre, o seu impossível, você pode resumir esse resultado alcançado numa frase ou numa palavra. E enquanto você visualiza, você pode repetir devagar por 5 a 10 minutos, como se fosse uma canção de ninar. Lembra que a mente aprende por repetição. Não use uma repetição vazia, como por exemplo, uma repetição que você não vai acreditar, né? Você quer sair da dívida, sou rico. Não, use a repetição, riqueza, prosperidade, abundância. Palavras, frases que tenham a ver com aquele objetivo do resultado. Obrigado, consegui. Seja agradecido já pelo que vai vir. Vou te dar um exemplo. Digamos que você queira sair de um hábito. Você vai entrar no estado de sonolência. Você vai se imaginar sem o hábito. Você vai imaginar a felicidade de caminhar sem o hábito. E de repente você pode, se o hábito te tira a saúde, você pode imaginar a palavra saúde. Saúde, vitalidade. Você pode imaginar uma pessoa que você ama te parabenizando por isso. E durante o dia, quando tiver vontade de voltar ao hábito, você pode repetir essas palavras em voz alta, induzindo o seu subconsciente a aceitar aquela ideia de cura. Um exemplo para ter saúde. Se imagina com saúde. Se imagina com saúde. Visualiza um médico te parabenizando. E entenda que é anormal estar doente. O normal é estar saudável. A saúde é a verdade do seu ser. Fala isso pro seu subconsciente. Fala, olha, você tem a planta baixa, você me formou silenciosamente. Então você pode silenciosamente também curar meus nervos, órgãos, tecido, músculo, meus ossos, cada célula do meu corpo. E aí o que pode te atrapalhar? A objeção. E a objeção pode vir do quê? Culpa, inveja, medo, crença de desvalia, ou seja, eu não tenho valor, eu não vou receber isso. Crença de desamor, eu não mereço ser amado. Crença de desamparo, não tem ninguém por mim. Então, se você sente algo nesse sentido, eu te peço, afasta isso do seu subconsciente, do seu consciente. Afasta, livre-se de toda a culpa. Nós falamos já, temos lives sobre culpa, sobre medo, inveja. Livre-se disso. Para quê? Para que você possa estar aberto, consciente e subconscientemente, para receber o seu milagre. Seja um detetive da sua mente. Presta atenção nos pensamentos que você está cultivado. E para ter uma vida diferente é preciso pensar diferente. Perceba agora mesmo, nessa noite, que precisa ser mudado. Qual é o seu impossível? E entenda que é só uma questão de opinião. O que para você poderia parecer impossível, eu tenho um filho com paralisia cerebral que não andaria nem falaria. O que para você pareceria ser impossível, para mim não é. Ele anda e fala. Eu tenho uma filha que teve um diagnóstico de epilepsia. O que para você pode parecer impossível, a cura para mim não era. E ela foi curada. Eu tenho uma filha que descompensou uma perninha da outra, 4 centímetros de tamanho, né? Uma da outra. A gente fez uma cirurgia, o médico falou, olha, talvez não dê certo, porque ela já tá parando de crescer. E a Lelê cresceu, continuou crescendo, e hoje o joelhinho já tá chegando um perto do outro, que para você poderia parecer impossível, para mim não era, e eu estou conseguindo. Qual é o seu impossível? Convença-se que não é impossível. Convença-se
E se você tem uma espiritualidade, é melhor ainda, porque toda essa crença de desvalia, desamor e desamparo, quando você pede em nome de alguém, esse alguém pode fazer por você, como por exemplo, eu peço em nome de Jesus, ele tem todo o mérito do mundo, e ele pode fazer, melhor ainda. Não há um impossível que me pare na minha vida. Por quê? Porque eu aprendi esse segredo. Eu preciso crer. Eu preciso mexer aqui no meu subconsciente, porque só vou ter a cura se a minha fé disser que sim. Se a minha mente consciente e subconsciente estiverem de acordo. Quando dois ou mais estão de acordo diante de algo, vai acontecer. Dois ou mais, não necessariamente duas pessoas. Consciente e subconsciente precisa estar de acordo para que aquele milagre aconteça. Uma vez um pai de um menino que estava tendo ataques epilépticos chegou para Jesus e falou: se o senhor pudesse curar, né? E aí Jesus fala assim: se pode alguma coisa, tudo é possível ao que crê. E aí o pai exclama, né? Eu creio, vem em socorro à minha falta de fé. Então, retira do seu dicionário a palavra impossível. Imagine-se já vivendo o resultado desejado e se surpreenda quando os impossíveis aos olhos dos outros se tornar possível na sua vida. Aconteceu comigo e eu desejo que aconteça com você. Eu desejo que 2022 seja diferente para você. Mas para ser diferente, você precisa pensar diferente. Você precisa sair dessas travas, dessas amarras que te impedem de receber tudo aquilo que você merece receber. Porque nós estamos numa vida de abundância. Nós viemos para a abundância. E quem é cristão sabe que Cristo fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tá fazendo sentido? Ou me empolguei demais, ninguém tá entendendo mais nada do que eu tô falando? Val, querida, seja bem-vinda, viu? Nossa, gente, tanta gente amada entrando. Eu tava tão louca aqui falando tudo pra vocês aprenderem. Ó, Flavinha, querida, amada. Saudade de você, viu? Tá fazendo sentido, gente? Vamos fazer aqui. Antes, eu vou fazer com vocês agora, hein? A meditação do impossível. Eu vou fazer. Eu não vou. Aqui é prática, é teoria e prática. Mas antes vamos fazer então um passo a passo, só para fazer um micro resumo de tudo que a gente falou. Bora? Então vamos lá. Primeira coisa, para o impossível acontecer na minha vida, eu preciso crer. Quando eu falo que eu preciso crer, eu tô falando que a minha mente consciente precisa acreditar naquela ideia, junto com a minha mente subconsciente. Certo? Então eu preciso crer. Não vou dar ouvido para as objeções. Combinado? Ok. Então, primeira coisa, eu preciso crer. Segunda coisa, não dou ouvido às objeções. Para que eu possa crer, para que eu possa convencer o meu subconsciente, eu tenho que fazer isso através de repetição. E qual é o melhor momento para eu ensinar o meu subconsciente? Quem está prestando atenção aqui? Antes de dormir. Porque é o momento em que meu subconsciente está mais suscetível às autossugestões. Nesse momento antes de dormir, nesse momento de sonolência, eu vou começar a construir imagem no meu consciente, no meu subconsciente, daquele problema resolvido. Não é o como eu vou resolver. Eu vou imaginar o impossível sendo possível. E como eu me sentiria com aquilo acontecendo. É assim que eu convenço o subconsciente e consciente. Eu vejo tudo que eu creio que vou receber, eu recebo. Eu vejo, eu construo a imagem. Eu penso numa palavra ou eu penso numa frase para poder deixar mais forte ainda e falo essa palavra uns 5 minutinhos, como se fosse uma canção de ninar. E vou dormir. E vou dormir. E o subconsciente, se você tem uma crença, faça uma oração entregando essa visão, essa imagem do que você crê. E o subconsciente vai trabalhar, não vai te atrapalhar. E você vai receber o seu impossível.
Por quê? Porque dia e noite o seu subconsciente te ajuda em todos os seus interesses. É incrível. Dia e noite. Eu tinha feito essa live e não tinha um nome dela. Fui dormir. Dei o trabalho pro subconsciente. Dia seguinte acordei, botei aqui. Ah, tá, beleza, vai ser esse. Esse é o nome da live. Aprenda. Aprenda a utilizar esse poder incrível que o seu subconsciente tem para você alcançar o seu impossível. E aí eu quero fazer com você agora, se você aceitar. Eu quero que você me mande um coração se você quiser fazer. Eu quero fazer esse momento. Mesmo que você não vá dormir agora, eu quero que você aprenda a fazer. Para você começar a fazer. E aí eu só quero te pedir um favor. Quando você alcançar o seu primeiro impossível, fazendo essa técnica, me promete que você vai me contar? Promete? Eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Combinado? Então vou tomar uma água. Tô recebendo aqui corações. Bom, para quem tá chegando agora, a gente tem um código. Quando tá fazendo sentido, quando tá legal e vocês querem fazer algo, a gente combina um coração. Que aí eu fico sabendo, né? Que vocês estão me acompanhando e que vocês querem, né? Que fazer o exercício ou tá fazendo sentido o que eu tô falando, tá? Então aproveita e pergunta aí pra vocês. Se tiver fazendo sentido, manda aí os corações pra eu saber que, ok, eu tô vendo aqui, ó. Maninha, Elis, Lorena. Ô, Bela, você entrou? Ale, querida. Ike, não deu pra gente se encontrar, hein, Ike? Puxa vida. Meu amigo de Salvador. Eliane, seja bem-vinda, querida. Lu, querida. Ei, Lu, da Bahia. Saudades também, Bela. Tô falando aqui pra vocês irem mandando coração. Vou tomar uma água que eu vou fazer o exercício com vocês do impossível, hein? Quero plantar no seu subconsciente. E eu quero fazer um exercício sobre o que eu desejo pra você em 2022. Eu quero plantar no seu subconsciente tudo de bom que eu te desejo nesse ano. Então eu quero plantar no seu subconsciente saúde, paz, prosperidade, abundância e riqueza. Tá bom pra você? Tá bom? Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer? Em algum momento eu vou estar repetindo essas palavras, eu vou te pedir para repetir em voz baixa também. Não precisa falar voz alta, não, mas pelo menos murmurar. Se você puder murmurar essas palavras, no momento em que eu estiver falando, vai ser importante, tá? Então esse é o nosso primeiro combinado. Eu vou guiar você, fica tranquilo. Segundo combinado, quando eu falar, por exemplo, da palavra paz, eu gostaria que você construísse na sua imaginação você em paz. Quando eu falar, por exemplo, a palavra saúde, eu gostaria que você se imaginasse com saúde. Se você estiver passando por algum problema, eu tô, sei lá, com um problema no olho. Se imagine sem esse problema. Lembra, não precisa se imaginar como vai acontecer. Eu quero que você faça a visualização do subconsciente, do impossível mesmo. Quando eu falar prosperidade, aí você vai... O que é prosperidade para você? Né? Você vai se imaginar numa situação de prosperidade. Uma situação de abundância, de riqueza. Tá bom? Nós vamos unir as duas coisas. A palavra que você vai estar repetindo comigo e ao mesmo tempo você tentando se imaginar naquela situação. Para que os seus impossíveis comecem a acontecer hoje. Topa? Tá fazendo sentido? Então vamos lá. Pra gente começar o nosso exercício, para você aprender a fazer, eu quero que você fique sentado. Quando você for fazer em casa, você vai fazer deitado, tá? Em casa, tá todo mundo em casa, provavelmente. Mas quando você for fazer esse exercício todos os dias antes de dormir, já pode ser deitadinho mesmo. Mas eu quero que você fique aí sentado, só pra você não dormir, pra você pegar o exercício do início ao fim. Numa posição confortável. Para você deixar o seu ombro mais confortável, você pode botar as suas palmas das mãos para cima no seu colo, que aí dá uma relaxada no ombro, tá? Então vai lá, coloca as mãos aqui no seu colo e eu vou te pedir para fechar os olhos. Fecha os olhos. Gentilmente fecha os olhos. E nós vamos fazer algumas respirações para a gente aquietar a nossa mente.
Então inspira e expira. Se você puder, inspira contando até 4 na sua cabeça. 1, 2, 3, 4. Segura um pouquinho e expira contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspira. 3, 4, expira. 2, 3, 5, 6. Pela última vez, inspira. Sinta que você já está com os pensamentos mais quietos, a mente mais aquietada. E expira. Gostaria de te convidar a imaginar agora uma luz branca saindo do centro do seu peito. Essa luz, ela projeta diante de você como se fosse um projetor de cinema. Eu gostaria que você se imaginasse agora tendo um ano abençoado, vivendo sem os problemas que têm te atormentado, vivendo com saúde, com paz, com prosperidade, abundância, riqueza. Você pode se imaginar também com sua família, vivendo em harmonia. Só se imagine e sinta a emoção. É o seu desejo. É justo. Vá deixando agora que essa imagem seja transferida para sua mente subconsciente. Você vai fazer isso à medida que você começar a se sentir grato pelo que você está vendo. É sinal que seu consciente e subconsciente já estão trabalhando juntos. Veja a imagem que você deseja para você. Relaxe. Seja grato na convicção profunda que nesse momento já está obtendo o que você está pedindo. Imagine-se sorrindo. Talvez tenha tanto tempo que você não sorri. Imagine-se verdadeiramente feliz, autorrealizado. Construa no seu subconsciente. E agora, à medida que eu for falando algumas palavras, você vai repetindo. Pela repetição, sua mente aprende. Vamos lá? Saúde. Repita comigo. Saúde. Imagine-se com saúde. 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 Paz. Paz. Imagine-se em paz. Paz. Prosperidade. 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 Abundância. 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 Riqueza. Riqueza. Riqueza.
riqueza, felicidade, 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 amor, 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 amor. Imagine agora, meu amado, minha amada, você vivendo o seu impossível. Deixe que sua mente consciente abra esse portão e o seu subconsciente aceite tudo que você crê e deseja. Vai realizar. Isso é fé. Todo aquele que pede recebe. Não se trata de merecimento. Se trata de saber pedir, de querer pedir. E se você tem uma espiritualidade agora, dirija essa imagem e coloque nas mãos de Deus. Se a palavra Deus não faz sentido para você, coloque nas mãos do universo, do cosmos, como você preferir. Eu gosto de chamar Deus. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E aquele que bate, a porta se abrirá. Veja a porta da vida se abrindo para você. Quantas possibilidades. Aceite. Aceite. O seu impossível começa a acontecer quando você crê, deseja e aceita. Inspira essa verdade e deixe embora toda falta de fé, toda objeção. Seu subconsciente não sabe o que é objeção, a não ser que você diga para ele. Respire a certeza de viver o impossível. Porque o impossível é só uma questão de opinião. E deixe embora tudo que não te permitia viver essa vida extraordinária. Pela última vez, inspire esperança nesse impossível e deixe embora o que não te permitia viver nessa verdade. E no meu 3 você volta para mim. 1, 2, 3. Queria ouvir de vocês. Se essa live fez sentido, se essa live trouxe esperança para você. Eu sei que às vezes uma vida de muitas crenças limitantes, de não mereço, não consigo, a gente precisa batalhar e trabalhar para poder alterar esses pensamentos dentro da gente, mas eu posso te dizer, sim, é possível. E tudo começa aqui. Mude a sua opinião. Mude a sua opinião e viva o que os outros dizem que é impossível. Essa é a minha verdade. Talvez esse seja um dos meus maiores tesouros a serem compartilhados. E por isso eu quis compartilhar já logo na primeira live do ano. A Lê, querida, a Lê escreveu 100 palavras, foi maravilhoso, gratidão. Flavinha falou, obrigada, Kel. Eu que agradeço a vocês. E o que eu desejo
para esse ano de 2022, de fato, é muita saúde, muita paz, prosperidade, abundância, riqueza, felicidade e amor para cada um. A Regina, tia Rê falando, muito obrigada, foi ótimo, me fez acreditar em coisas que eu achava impossível. Amém! Meu coração ficou tão feliz. Lurdinha, foi maravilhosa. Lina tá se sentindo calma. A Bela falou, amei, muito obrigada. Amém. Amém, queridos. Amém. Minha mãe, quando não responde, ela dorme, viu? Amanhã ela vai dizer, dormi. É muito engraçado. Quando ela não manda aqui coração, logo depois das meditações, aí ela fala que acorda no meio da noite dizendo, ai, filha, foi ótimo. Que bom, meus amores. Mari, querida, saudade de você. Pra quem tá chegando agora no final da live, eu desejo de todo o coração que vocês voltem para assistir a live. Elis, gostou, Elis? Obrigada, querida. Quantos corações aqui eu recebendo. Ah, tia Maroca. Querida, amada. Ale Bonfim. Obrigada, querida. Obrigada, viu? A tia Maroca. Tem tanta Regina, né? Querida. Obrigada, viu, por estar aqui comigo. E o que eu desejo para você que está assistindo aqui essa live, que fez sentido para você, ela vai ficar gravada. E eu te peço, não guarda esse tesouro só com você, não. Se realmente fez sentido, compartilha. Compartilha com as pessoas que você quer que tenha a sua fé reavivada. Ensina para elas hoje à noite já. Começa a fazer essas visualizações. Se de repente o não merecimento vier muito forte, conversa com o seu consciente. Você fala, você não merece, tá bom, mas eu quero o meu impossível. E eu vou conseguir, as pessoas conseguem. Então, converse, seja aquele que tem a rédea da sua mente. Porque se você tiver a rédea da sua mente, você tem a rédea da sua vida. E o impossível vai ser só uma questão de opinião. Na minha opinião, não há impossível. Não há impossível. E se eu creio que não há impossível, nada nesse mundo me para. E é isso que eu desejo para você também. Combinado? Lorena dizendo fantástico. Meu amor falou aqui, foi incrível, amor. O Weslope mandou 2 corações e um de festa. Que bom que você esteja feliz também com essa live, assim como eu fiquei. É o Wesley? Ai, Wesley, eu não sabia que o Wesley Lope era o Wesley que eu conheço, gente. Lina querida, Lurdinha, tudo é possível aquele que crê. Isso, Lurdinha, isso. E eu começo a crer aqui. Muda o pensamento, gente. Bora fazer o impossível se tornar possível na nossa vida em 2022. E ó, promessa, hein? Quando o impossível acontecer na sua vida, por favor, compartilha comigo que vai me deixar muito feliz. Combinado? Um beijo no coração de vocês. Segunda-feira que vem a gente tem mais live. E fica de olho aqui no Instagram, porque eu tenho umas novidades que vão acontecer aí durante a semana. A gente vai ter outras lives também. Eu vou ter a live cá com os meus amigos. A gente vai ter várias coisas novas por aqui. 2022 bombando com muita novidade. A minha vontade é te ver cada vez mais feliz, cada vez mais autorrealizado e se sentindo amado. Por isso que eu tô aqui. E toda vez que eu tô aqui, isso também enche meu coração de felicidade. Combinado? Beijo no coração, bem-vindo a quem tá chegando e a quem continua comigo, muita gratidão. Sintam-se abraçados e amados. Nos vemos! Fiquem com Deus!